Você já assistiu algum anime proibido? Boa tarde, amigos. Aqui é o Cowboy Bunny. Hoje a gente vai fazer um deep dive sobre esse anime que entra na lista de animes proibidos. Ele realmente foi proibido em vários lugares do mundo. A sua distribuição foi bem limitada e muitas pessoas consideravam até alguns anos atrás uma lost media. Posteriormente teria sido redistribuída pela Cine Malta, uma empresa francesa que inclusive colocou legenda. Esse anime tem vários nomes, como Midori Shoujo Tsubaki, Garota das Camélias, The Camellia Girl, Mr. Harashi's Amazing Freak Show ou o Freak Show Incrível do Sr. Harashi. Então aqui a gente vai analisar várias fontes. A gente vai analisar primeiro o mangá, que é de 1984, pelo Suehiro Maru. A gente também vai falar sobre a adaptação para animação de 1992 pelo Hiroshi Harada. A gente vai falar também sobre a adaptação live action que teve. Pasmem, é muito mais leve do que o material original. E por último, um joguinho de computador que é tipo uma história animada que saiu para Windows 95. Tem pouquíssimas informações sobre essa história animada, mas eu consegui cavar bastante e até fiz uma gravação dela para vocês. Começando do começo, antes de se tornar um mangá do gênero Eroguro, feito pelo Suehiro Maru, a Shoujo Tsubaki era uma Yamishibai. E Yamishibai são histórias que eram contadas no teatro de rua japonês e geralmente elas têm uma tradição mais folclórica de ser contada de pessoa para pessoa. Então é bem dificultoso de encontrar um autor. Mas eu encontrei um autor bem famoso que talvez tenha sido responsável pela maioria das histórias dessa época que tá Midori Shoujo, então provavelmente foi ele. Então, dentro da história do Yamishibai, Shoujo Tsubaki, ou Menina das Camélias, ela é um arquétipo de protagonista. Ela é tipo uma protagonista padrão que não tem exatamente um nome nem algum lugar assim de origem. O caba que eu falei que era o possível criador é o Seiyon. Teria surgido no começo do período Showa. Eu não sei muito sobre a história do Japão, não tenho como falar direito sobre isso, mas parece que esse período teve bastante influência na arte do Maru para representar esse mangá. E qual seria o arquétipo em questão? Então, é uma menina que é muito pobre, ao ponto de que ela tem que vender flores para sustentar a família, e ela acaba sendo enganada para fazer algum tipo de show, entrar em algum tipo de trupe. No caso da Yamishibai original, seria tipo um show estilo Moulin Rouge, sabe? Mas na história do Maru, é um freak show. A gente tem várias obras na cultura pop que representam o freak show, e algumas que eu posso citar é o próprio filme Freaks, que é muito bom, e também uma temporada específica de American Horror Story que bebe muito da fonte do filme e tem várias similaridades. Outro filme que encosta um pouquinho nesse tema que eu gosto muito é O Homem que Ri. E foi nesse momento que eu percebi que eu sou muito burro. Kamishibai é o método de história japonesa com papel contado na rua. Yamishibai é o anime que tem sobre isso, que é tipo uma brincadeira com as palavras. Então a gente tem o Suehiro Maru, que é um mangaka muito conhecido por fazer o gênero Eroguro, que é um gênero bem obscuro, digamos assim. Seria uma junção de erótico com gore, que é grotesco. E a gente tem exatamente isso nesse trabalho Shoujo Tsubaki. E daí já entramos na primeira problemática que leva o mangá e o anime a serem proibidos. A Midori é menor de idade. Como que você vai ter uma menor de idade sendo protagonista de uma obra erótica e uma obra gore? Vamos ignorar isso para poder falar direito sobre a história sem ficar maluco. Segundo fontes, a Midori teria 12 anos, mas eu não me lembro onde é que eu achei essa informação.
Personagens relevantes que a gente tem nessa história são o Sr. Harashi, o dono do Freak Show, a Midori, que é a menina, a Mulher Cobra, o Homem Gigante, o Homem Minhoca, o Britzel humano, o Homem Múmia, que é um desgraçado, o Kanabun, chamado de Boy Girl, um termo meio estranho, a gente vai falar sobre isso depois, e o grande causador de todo o mal e desgraça, o Masamitsu, o Homem da Garrafa Mágica, sei lá. Além de fazer parte do Eroguro, que é uma narrativa bem mais visual do que textual, o mangá também faz parte do movimento surrealista, então tem algumas coisas que a gente não entende de cara, principalmente o final, que é muito discutido. Não esperem gostar de nenhum personagem dessa série, seja do mangá, seja do anime, seja do filme, porque todos eles são feitos para serem completos filhos da puta, e para você apenas ter uma visão assim pessimista de que o mundo está podre, todos são monstros e tal. E seria justificado por eles de que eles são maltratados pela sociedade, vistos como freaks, né? Portanto, eles agem dessa forma. E a Midori, que seria, entre muitas aspas, a pessoa mais normal do grupo, ela que vira a fudida na mão dos caras, então seria uma inversão de papéis. Só que como a gente deveria torcer pela Midori, a gente só é torturado junto com ela e fica triste. A gente vai ter aqui violência contra animais, a Midori, ela é Stu, né? Tem outros personagens que também passam por essa situação e outros estão em orgias consensuais. Mas o que mais deixa a gente fudido da cabeça nessa história é que tudo o que acontece de bom pra Midori leva ela pra uma situação ainda pior, acaba levando ela a surtar no final. Esse é o final, ela fica louca e a gente não sabe se ela foi de offline, se ela simplesmente ficou maluca e começou a viver na própria cabeça, ou o que realmente aconteceu. Muitas pessoas que consomem essa história fazem um comparativo de que, assim como os personagens, a gente também tá explorando a Midori a fim de se entreter com o sofrimento dela, né? E meio que é isso, assim, a gente assiste pra sofrer junto, dependendo de quem será o indivíduo, você vai ter uma empatia pela personagem ou não, e isso diz alguma coisa sobre você, né? Ele é sim um trabalho difícil de engolir por causa do texto não ser tão explicativo, por causa da arte ser muito gráfica, tem muita nudez e umas coisas assim feitas pra chocar mesmo, mas ele é bem mais palatável do que a animação, porque na animação a gente tem áudio, a gente tem um clima mais construído. No mangá você meio que pode traçar o seu ritmo ou pular alguma cena que você não quer ver, você só vai indo, entendeu? É muito mais fácil de digerir e deixa menos sequelas na cabeça do povo. Para o filme live action, eu acredito que eles quiseram reviver essa história, porque ela tava voltando à tona, né? Aparecendo no TikTok como o anime mais perturbador e tal. E eles quiseram deixar tudo ainda mais palatável e ainda mais no subtexto, né? Mas ele fica meio bobo, até o character design é um pouco tosco, assim. E eles tiram algumas das problemáticas pra não ter que lidar com elas. Então é bem mais fácil de assistir, só que também não, porque é chato. Então se você quiser mesmo muito ver e você não tem problema com nenhum dos gatilhos que foram citados lá no começo, eu recomendaria você ver o mangá, que é a forma mais elevada da obra e mais fácil de digerir também. Vou resumir um pouco da história bem rapidinho. Então a gente tem a Midori. Então ela vende camélias na rua. Um belo dia ela encontra um comprador que está disposto a comprar todas as suas camélias. Quando a Midori volta para casa toda feliz para contar para a mãe dela que o homem comprou todos os negócios dela, ela descobre que a mãe está morta e foi comida por ratos. Então ela já está morta já faz algumas horas, pelo menos. Alguns dias, talvez. O povinho da cidade fala mal da Midori pelas costas dela, umas velhas assim, caquete. E ela acaba aceitando o convite desse homem misterioso para se juntar ao show dele. Chegando no show, ela descobre que vai ser tratada como empregada e os bichos abusam dela de tudo que é jeito que eles querem. Todo mundo faz o que quer, foda-se. O Kanabun, ele meio que tem muito ciúme da Midori. Talvez por causa da beleza dela, talvez porque ele gostaria de estar no lugar dela, não sei o que ele quer fazer da vida. Inclusive, o arco de surto da Midori começa quando ela encontra uns cachorrinhos abandonados, começa a cuidar deles, e o Kanabun acaba desvivendo os filhotes e faz comida pra todo o circo comer e ainda ri da cara da Midori. Aí ela começa a perder as estribeiras. Chega o inverno, fica tudo ainda mais bosta. A Midori só sonha em ir pra Tóquio vendo um trem que passa por perto todos os dias. Nesse momento
que o Homem-Múmia, esse desgraçado, chega e acaba, isso aí, ela, né? Eu não consigo acreditar que esse anime, mangá, tem uma fandom e os caras gostam do Homem-Múmia. Eles, tipo, acham ele, sei lá, fofo. Eu não entendi. Até os dias de hoje, tô tentando entender por que esse cara seria fofo. Ela continua doente, né, com febre, até que finalmente chega o seu salvador, né, o Masamitsu, o Homem da Garrafa. O Masamitsu, ele realmente tem poderes, ele é tipo um ilusionista, e ele é a primeira pessoa a tratar a Midori como gente, talvez porque ela seja jovem e bonita. Mas enfim, ele meio que começa a cortejar ela e ela corresponde romanticamente, o que é completamente nojento, porque esse homem é velho pra caralho e vai fazer muita merda ainda. Sendo protegida do Masamitsu, a Midori tem a vida dela consideravelmente melhor. Ela passa a ser assistente dele, também se apresenta nos shows e o pessoal gosta muito dela. E também ela para de fazer os trabalhos tão pesados e para de ser zoada pelos freaks, porque se eles zoarem, eles vão levar um pau do Masamitsu. E ela também começa a passear mais e ganha presentes e tal. O pessoal do circo fica puto com esse homem chegando do nada e sendo a estrela do show, mas ele realmente dá muito dinheiro para as apresentações, então eles têm que engolir. Um belo dia, o Homem-Múmia decide fazer merda, ele vai até a Midori e confessa que ama ela, por isso que ele fez aquilo com ela. Tá, entendi. Foda-se. O Masamitsu dá um jeito de sumir com o Kaba, e mesmo ele fazendo uma ilusão, a Midori acaba vendo que ele foi o culpado. A Midori e o Masamitsu acabam se confrontando em algum momento em que ela diz que sabe que foi ele, e ele se mostra pela primeira vez machista red pilado e dá um jeito dela, tipo, calar a boca, porque ele é a única coisa que ela tem. Ele é meio violento com ela, mas o que mais funciona é ele fazer um gaslight, falando que fiz por ela e tal. Daí aparecem uns cabas querendo agenciar a Midori pra ela ficar famosa, e isso era muito o que ela queria, uma chance de ter uma vida melhor. E o Masamitsu fica puto de ciúme e fala, vai porra nenhuma, e quebra o rasga o bilhete que os caras deram pra ela de contato. A Midori obviamente se rebela contra isso e ele dá um pau nela fisicamente mesmo, bate nela, dá uma surra nela. Depois o Masamitsu vai fazer um show, só que ele tá meio alterado por causa dessa briga, o pessoal da plateia começa a dar uma zoada nele porque ele não tá se concentrando muito direito. Ele surta e joga uma ilusão em todo mundo da plateia, que começa a se ver explodindo e ficando com um pé gigante, orelha esquisita. Todo mundo fica completamente maluco, é uma ilusão coletiva horrorosa, tenebrosa, boreor, tudo que é de ruim. A polícia resolve dar uma lição no Masamitsu e ele leva umas pancadas também. O Masamitsu resolve meter o pé do circo e ir embora e levar a Midori junto com ele, mas ela diz, não, eu só quero ir pra casa, uma coisa que ela diz várias vezes durante todo esse rolê. Ele faz uma ilusão pra ela achar que tá falando com os pais e volta pra casa e ela fica muito feliz. Nessa cena a gente percebe que ela realmente é só uma criança, que ela só gostaria de voltar pra casa e ficar com os pais dela, como toda criança. Mas eles ainda de verdade estão no circo e ele tá hipnotizando ela. O pessoal do Freak Show fica puto porque o Harashi, dono do Freak Show, fugiu com todo o dinheiro. Olha que belezinha. É agora que todo o pessoal do circo tem que se virar e procurar um novo propósito, um novo lugar pra morar e um novo emprego, não só a Midori e o Masamitsu. E na despedida da Midori rola um clima meio estranho em que a mulher cobra fala que ela tá linda, ela se despede agradecendo os caras por cuidarem dela e o Kanabun resolve cortar o cabelo. E esse momento do corte de cabelo provavelmente simboliza que o Kanabun não é mais um personagem, talvez encontrando uma nova personalidade. A gente poderia até extrapolar um pouco e pensar que talvez ele cortou essa parte feminina que ele tinha, simbolizada pela saída da Midori, né? A Midori parece bem esperançosa e aliviada, esperando por um futuro melhor, né? Só que isso dura muito pouco, já que o Masamitsu sai pra comprar um lanche e tudo acaba desandando. A gente vê ele sendo desvivido por um cara aleatório com uma faca, mas a Midori não vê. Com o tempo, ela começa a achar suspeita, vai investigar e descobre que ela tá num loop. O desespero vai crescendo nela e, em dado momento, ela olha pro lado e percebe que todas as criaturas do circo estão rindo da cara dela, inclusive o Masamitsu. Além dos caras estarem rindo da cara dela, o Masamitsu faz uma ilusão dos pais dela dentro da garrafa, como se fosse algo que ela nunca vai ter, sabe? Rindo da cara dela também. Ela fica maluca e vai pra cima deles com um pau, falando que, gostaria que vocês todos tivessem desvividos. Tudo some da página, só fica a Midori com um pedaço de pau que ela pegou pra bater neles, tudo branco, e ela solta um grito de dor agoniante, que na animação ficou muito bom. Mas assim, você entende que ela simplesmente enlouqueceu, ou ela tá presa dentro de uma ilusão
pra sempre. Tem pessoas que defendem que, na verdade, ela tá ilusionando tudo desde o momento em que ela aparece tendo alucinações com febre, que ela alucinou todo esse rolê, esse arco do Masamitsu, que nunca existiu, que ela continua presa no circo. Mas realmente não dá pra saber, o final é muito aberto. Outras pessoas também acreditam que o Masamitsu simplesmente meteu o pé e como ela nunca mais encontrou ele, ela fez essa ilusão de que ele morreu e ela começou a acreditar que todo mundo tava rindo da cara dela porque ela surtou, ela percebeu que novamente ela não tem ninguém por ela no mundo. De qualquer forma, a história acaba numa nota bem depressiva e triste. Enfim, essa história nas versões alternativas, tipo na história original, algumas fontes dizem que o pai é que vende ela pro freak show porque ele tá afogado em dívidas. Em outras histórias dizem que ela foi sequestrada pelo freak show e não foi, tipo, enganada pelo cara pra ir. Com certeza a versão mais divergente da história é o live action, que transforma as coisas em outro rumo. Tem um momento em que a Midori vira uma popstar, mas não fica claro se ela tá alucinando também isso ou não. Também tem um pano histórico aí na história que diz que o Japão nos anos 20, nessa época mesmo, ele era muito ruim para jovens que acabaram ficando órfãos, né, por causa da guerra. Então, eles tinham que se submeter a certas coisas e tinha esse tipo de crise rolando. Falando sobre a adaptação para a animação do Hiroshi Harada, os quadros foram feitos por ele à mão. Ele meio que gostava tanto da história que ele resolveu adaptar para uma animação, fazendo quadro por quadro, né, uma animação bem clássica. E ele fez isso praticamente sozinho, então ele passou muito tempo para conseguir fazer. E depois o trabalho dele foi praticamente jogado fora, porque houveram muitos protestos contra essa história. Dizem que ele fazia exibições meio secretas, assim, tipo, você era atraído pra assistir algum tipo de show, a audiência não sabia, na verdade, o que assistir, acabava vendo a animação dele, então o pessoal ficou bem puto, teve cópias que foram queimadas até, sobraram pouquíssimos por aí. Daí rolou essa era da digitalização, né, que todo mundo começou a resgatar obras perdidas e Lost Media, teve todo um rolê em cima disso, e algum cristão acabou upando, né, a animação de volta. E não é mais uma Lost Media agora. Você pode acessar até muito facilmente. Essa parte das apresentações que ele fazia sem o povo saber é meio que controversa, porque em entrevistas ele fala que a obra dele não é para ser consumida por pessoas que não têm estômago, então entra em contradição. A animação, ela tem um grande valor artístico, já que o cara botou todo esse trabalho, é praticamente um trabalho manual, artesanal, né? Tem empenho para fazer todo esse ofício e realmente ficou uma obra visualmente interessante. O material original já era muito visualmente interessante ao mesmo tempo que grotesco, mas assim, se você quiser ver por isso, até vale a pena ver. Se você quiser ver pela história, não sei se vale. O desfecho, além de não ser muito gostoso de ver, também tem cenas horríveis e você não entende nada em alguns momentos. Sobre o live action, sem dúvida a pior das adaptações, em que a Midori, ela não é uma criança, né, igual no anime, então ela é um pouco mais velha, mas como ela é muito ingênua, faz parecer que ela é só burra no filme, porque ela toma umas decisões meio tontas, assim. Eles deram uma ampliada na história do Kanabun, não sei porquê, fizeram ele ser pelo cara do circo pra conseguir mais dinheiro, o que é meio estranho, né, mas tudo bem. Então meio que eles tentaram explorar melhor o personagem, mas não de um jeito interessante, e os outros personagens que já são rasos ficam ainda mais rasos, acredite se quiser. Tem essa parte que é muito longa e muito chata da Midori sendo uma supermodelo, uma atriz e não sei o que não fica claro se ela alucinou ou se realmente aconteceu. Então eles dão essa volta gigantesca e depois acaba indo pro mesmo final, o exato mesmo final. A única coisa assim que destaca o live action das outras mídias é que ele mistura um pouco da arte em desenho, né, tipo 2D, com o filme, o que é muito legal às vezes meio paia. Mas aqui achei que teve um bom uso. E ele também cria uma metáfora interessante, onde a Midori vende flores de papel e não flores de verdade, o que faz sentido, porque da onde que essa menina tira tanta camélia pra vender? E também o Masamitsu não é tão cuzão assim com ela no live action. Agora, sobre o jogo de computador, eu caí num bait gigantesco. Eu achei que realmente era um jogo, que eu tinha achado alguma coisa inédita que ninguém tinha achado na vida.
Mas não era tipo uma visual novel em forma de digital de computador. O menu é até um pouquinho diferente. Depois você só vai lendo o mangá por um visualizer e com cores. Essa é a única diferença. Mas, tipo, o resto, todas as cenas são iguais, não tem nenhuma informação adicional. Então, a última coisa que eu gostaria de destacar aqui é que artisticamente essa obra é muito interessante. Toda a história que ela tem e a grande representação da cultura japonesa que tem yokai aparecendo na arte. Outra face do mangá que eu vejo pouca gente comentando, do amadurecimento forçado da Midori, né? Ela passa por essas situações de abrir, né? E ela também começa a se preocupar mais com a aparência dela no mangá, se preocupar com o futuro, com o dinheiro, porque ela veio de um lugar em que ela não tinha mais absolutamente nada. Não, quando ela finalmente ganha esperança, tudo acaba. Então, diz um pouco sobre ela também nesse crescimento. E também tem a questão das flores, né? Que representam a sua pureza tal, e sua fragilidade. Outro ponto que eu quero comentar melhor é sobre o Kanabun. Eu não entendi direito por que ele é chamado de boy girl. Tipo, se é uma escolha devido ao estilo dele, de ter cabelo comprido e usar roupas que trazem feminilidade, ou se ele tem alguma condição mesmo médica. Porque assim, a primeira vez que eu assisti, eu pensei, tá, a coisa mais lógica é que ele seja intersexo. Mas uma pessoa intersexo significa que tem características sexuais internas ou externas incompletas ou modificadas, tipo, diferente do padrão. Só que, como a gente consegue ver ele pelado no mangá, dá pra saber que ele não tem nada de diferente. Só se fosse uma coisa interna. Mas daí eu pensei mais um pouco e pensei assim, duvido que o Suehiro Maru pensou sobre isso um segundo sequer. E daí eu fui dar uma estudada no mesmo personagem que tem no Freaks, que seria metade homem e metade mulher. Isso é uma condição que realmente existe na biologia. A gente tem muitos casos disso em galinhas. Se chama quimerismo. Esse quimerismo se refere a ter duas partes diferentes, né? E quando ele tá atrelado ao sistema sexual, ele se chama gimnoantromorfismo. Até agora não há registro disso em humanos, só em aves e insetos. Então a conclusão que eu cheguei é que ele simplesmente era queer. Óbvio que no mundo real as pessoas intersexo não precisam provar que elas são, mas seria interessante para conseguir entender completamente o personagem. Outra coisa que eu tinha esquecido de falar no começo é que o mangá também bebe um pouco da fonte de Alice no País das Maravilhas, com ela ficando gigante, o cara ficando pequeno, a garrafa. Outro ponto que é interessante de levantar é que o próprio Masamitsu, ele também é visto como freak às vezes, porque ele seria uma pessoa com nanismo. Tanto no desenho como no quadrinho, eles chamam ele de coisas pejorativas e tal. Mas, como ele obtém sucesso como ilusionista mago, as pessoas mostram um pouquinho mais de respeito pra ele. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A próxima história que eu vou trazer provavelmente é Elfen Lied, que eu vou assistir todo de novo. E espero que vocês tenham interesse em assistir no futuro. Tchau!